Está em espera ainda. Não alterou para mim, Rafa. Eu mandei. Não, ele está mostrando em espera ainda. Mandei. Aqui, ó. Nem o pergunta de resposta está aparecendo para mim. Mas já aparece? Aparece. Eu vou sair e entrar de volta, peraí. Tá. Tu vê minha tela aí? Tu... Boa tarde, pessoal. Agora sim, está mostrando como ao vivo. Beleza? Boa tarde, Rafa. Tá me escutando agora? Agora eu estou, mas... Porque ele está preparando... Compartilha a tua tela. Isso. Agora sim, mostrando a Agora foi? tela. Sim, agora sim, está aparecendo ao vivo ali. Beleza. Beleza, já temos 7 participantes. Vamos começar então. Boa tarde, pessoal, todo mundo que está participando da live. Do treinamento, nosso último bloco de treinamento dessa parte básica do DPM. A gente vai ver a parte 2 de construção do fluxo hoje, vai finalizar. E logo após a gente finalizar, então, a gente vai fazer a parte do quiz, né? A gente tem um outro link, né? Uma outra agenda, que daí a gente vai mudar um pouquinho, e aí vai disponibilizar ali um link para para fazer o quiz. Ok? Vamos lá. A gente tinha finalizado ontem essa parte do fluxo de aprovação de compras, onde a gente montou aqui uma sequência, e a gente vai melhorar essa sequência aqui agora e colocar alguns desvios, vai fazer uma melhoria nesse fluxo para deixar ele um pouco mais dinâmico e melhor de, de, de ser apresentado para os aprovadores, para o solicitante, ali, uma forma melhor dele fluir, né, de ele caminhar dentro do processo, tá? O Rafa está ali na moderação e nas perguntas e respostas, tá? Então, qualquer dúvida que o pessoal vá tendo aí, que vocês tenham, pode colocar ali no chat, o Rafa já vai fazendo ali o primeiro atendimento, qualquer coisa a gente pode também respondendo por aqui. Tá. Seguindo aqui na nossa construção do nosso fluxo, então a gente tem a primeira caixinha aqui, que é a primeira tarefa, que é onde o solicitante faz, de fato, a criação da solicitação. E nesse nosso fluxo aqui, a gente tem a segunda parte do fluxo, que é já a primeira aprovação, onde uns usuários relacionados a um papel vão fazer a aprovação, e a gente colocou aqui que os usuários do papel aprovação de compras vão ser os responsáveis por assumir essa pendência e fazer essa aprovação. Aqui a gente vai fazer uma pequena diferença já, que é a seguinte, né? Essa nossa aprovação, ela pode seguir por dois caminhos. Vamos imaginar, então, que a gente tem, dentro do nosso fluxo, aqui no formulário, dentro do nosso formulário, a gente tem um campo que é chamado de valor total. Dentro desse valor total, dentro dessa regra aqui, nossa, vamos criar uma regra onde, se o valor dessa compra, se esse valor total for menor ou igual a 5.000, ele vai continuar indo para esse aprovador desse papel, mas se ele for maior, a gente quer que ele seja enviado para um outro papel
a gente vai criar ali, que é o papel diretoria, que vai estar outros usuários relacionados para fazer essa aprovação. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar esse papel de diretoria, né, que a gente vai relacionar usuários para serem esses aprovadores para a gente poder utilizar ali. Então, a gente vai lá no menu Tecnologia, Administração, Autorização e Gestão de Papéis, e vamos criar esse papel chamado Aprovação Diretoria. Certo? E vamos vincular alguns usuários aqui a esse papel. Ok. Então, a gente já tem o papel aprovação diretoria, e agora a gente vai fazer uma mudança aqui nesse nosso fluxo, permitindo que tenha esse desvio. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse fluxo aqui, né, porque a gente vai ter um outro caminho aqui dentro de um desvio. Então, a gente vai continuar com essa etapa de aprovação de compras para o papel de aprovação de compras, que ele já existe, onde ele vai receber as aprovações quando o valor total for menor que ou igual a 5.000. Vamos criar uma outra tarefa aqui, né, que a gente vai chamar de aprovação diretoria. E a descrição dele vai ser aprovação de compras com valor total maior que 5.000. Né? Então, aqui que vai ser esse desvio que a gente vai criar. Já vai ver como vai criar esse desviozinho aqui. Vamos configurar o mecanismo de atribuição, então, para essa atividade. Então, lá dentro do mecanismo de atribuição, vamos clicar no link configurar. A gente vai dizer, então, vai ser para o papel, tipo de atribuição papel, e a gente vai colocar aqui o nome daquele papel que a gente acabou de criar para a diretoria. Vamos salvar. Ok. Como que a gente faz para criar esse desvio aqui, para dizer quando, de uma forma, com alguma regra, eu quero que o fluxo siga para um lado, quando que eu quero que esse fluxo siga para outro lado, tá? A gente vai usar um objeto novo aqui dentro do fluxo, que é o chamado gateway, tá? O gateway. O gateway, ele é objeto desse tipo losango aqui, e ele tem 3 tipos que podem ser utilizados, tá? Expressão, paralelo e usuário. O que é um gateway, tá? Um gateway, ele é um recurso dentro do fluxo que permite que eu crie um ponto de desvio para 2 ou mais tarefas dentro do fluxo. Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter um caminho que ele pode seguir dentro dessa regra para aprovação de compras normal, que a gente já tinha criado anteriormente, e o outro caminho que é a aprovação da diretoria. Como que funcionam esses gateways aqui? Então, o primeiro gateway é o gateway de expressão, que é o gateway que a gente vai usar aqui, e ele vai seguir para um dos caminhos que tem nas etapas de aprovação, de acordo com alguma regra. Né? Nesse caso, a gente vai usar a regra quando o valor total for menor ou igual a 5.000 ou maior que esse valor. Então, a gente vai ter uma regra aqui dentro e o fluxo vai seguir de acordo com essa regra. De forma bem dinâmica, essa é uma das formas mais dinâmicas aqui para a gente criar esse nosso fluxo. A gente tem o gateway paralelo, que permite que o fluxo ele caminhe em 2 ou mais atividades de forma em paralelo. Como assim? Diferente do gateway de expressão, aqui no gateway de expressão que a gente vai criar, o nosso fluxo ou vai seguir para uma tarefa ou vai seguir para outra. Ou vai para aprovação de compras ou vai para aprovação de diretoria. Ele vai ser um caminho único de acordo com essa expressão que a gente vai criar da nossa regra. Já o paralelo, eu posso dizer que ele caminhe nas 2 tarefas em paralelo, não em sequência. Então, ele iria
para a tarefa de aprovação de compras e para a tarefa de aprovação de diretoria em paralelo, aonde ficaria esperando a aprovação dessas duas tarefas para seguir para a próxima. Eu posso ter ainda mais que duas tarefas em paralelo ou uma sequência dentro desse paralelismo, aonde essas tarefas elas não fiquem independentes, as tarefas que são paralelas não fiquem dependentes uma da outra para seguirem para frente. Por exemplo, tá, para ficar mais claro, para frente do nosso fluxo, a gente tem aqui a tarefa de aprovação de orçamento, validar cadastro item e criar item. A tarefa criar item, ela só vai ser realizada depois que a tarefa validar cadastro de item for tratada, e a validar cadastro de item só vai acontecer depois que a tarefa orçamento for tratada. Tá? Então, uma vai ser realizada em sequência da outra. Já com o gateway do tipo paralelo, eu posso colocar essas três tarefas em paralelo, tirando essa dependência de aprovação entre elas. Tá? Vamos continuar aqui. E o último tipo de gateway que a gente tem é o tipo usuário. Né? Qual que é a diferença? Eu vou colocar aqui um fluxo indo para uma tarefa, duas ou mais tarefas, onde cada uma dessas tarefas vai ter um usuário responsável pela aprovação, vai ser um usuário que vai tratar essas tarefas. E aí, dentro da solicitação, o usuário solicitante vai escolher qual que é a próxima etapa do fluxo que ele vai querer que esse fluxo caminhe. Então, a partir daquela escolha daquele determinado usuário, o fluxo vai seguir aquele caminho para aquela próxima etapa. Ok. Então, a gente colocou o nosso gateway aqui. Vamos dizer que, então, a gente vai usar o gateway de expressão e a gente vai chamar ele de validação, certo? Primeira coisa, a gente vai ligar a nossa tarefa nesse nosso gateway, tá? Então, a gente liga a tarefa no gateway primeiramente e a gente vai fazer a ligação desse nosso gateway, de expressão nesse caso, com cada uma dessas tarefas que a gente quer validar. E cada uma dessas tarefas, a gente vai ligar também com a finalização dessas tarefas com a próxima tarefa válida, para que o fluxo possa seguir normalmente. Então, a gente liga a tarefa com o gateway vai chamar de forma dinâmica, de acordo com a regra, uma dessas duas tarefas, e depois da aprovação de uma dessas duas tarefas, o processo volta para a execução normal. Como que eu faço para colocar essa regra, então, dentro desse fluxo para aprovação? Então, a gente vai usar aqui a tarefa aprovação de compras como sendo o fluxo que vai definir a regra principal, e vai ser o valor da compra menor ou igual a 5.000. Tá? Então, dentro desse fluxo, desse primeiro aqui, essa setinha que vem do gateway de expressão para a tarefa aprovação de compras, eu vou clicar nesse ícone aqui verdinho, né, com o sinal das configurações, e ele vai abrir aqui do lado, então, um novo menuzinho, né, onde vai ter o título desse fluxo e um quadrinho aonde eu vou colocar a expressão, então, que ela vai ter que seguir. Como que a gente coloca essa expressão? Nesse caso, é a regra que a gente quer configurar dentro do fluxo para ela seguir. O que eu estou dizendo aqui? Então, eu quero validar o valor total lá do campo do formulário. Nesse caso, se eu estou querendo validar para ele ir para a aprovação de compras, dentro dessa nossa regra, ele tem que ser menor ou igual a 5.000, certo? Então, agora eu comecei a construir essa nossa regra. E o de baixo? Necessariamente esse fluxo de baixo aqui, ele não precisa ter uma regra mencionada aqui especificamente, porque eu já estou dizendo aqui, como eu tenho duas, então eu já estou dizendo que se ele for um valor total menor ou igual a 5.000, ele vai vir para essa tarefa.
Se ele não for menor ou igual a 5.000, ele vai ser maior. Então, ele vai vir para essa segunda tarefa aqui da aprovação de diretoria. Então, eu já consegui, né, ter construir uma definição de fluxo dinâmico, onde eu tenho um controle de acordo com o valor da minha compra que eu estou inserindo, para qual aprovação que eu quero que esse fluxo caminhe. Então, eu já tenho o primeiro ponto de desvio aqui, tornando esse fluxo dinâmico. Veja que ele já vai se tornando um pouco mais robusto e tendo um pouco mais de controle para saber quando vai para uma aprovação, para uma fila de aprovação, quando vai para outra fila de aprovação, sem que tenha um recurso manual aqui dentro. Outro ponto que pode acontecer agora, então, ele vai para aprovação de compras ou para aprovação da diretoria, mas nesse primeiro momento aqui eu quero ter uma validação e poder ter um retorno para o usuário solicitante, caso um desses aprovadores veja que a solicitação não tá muito correta. Ali ele colocou o valor, mas o valor unitário não está legal, ou faltou anexar o orçamento. Então, por exemplo, para essa próxima etapa aqui, para essas aprovações, é preciso incluir o orçamento para que na próxima etapa esse orçamento seja validado, né, para seguir, mas faltou algum anexo para poder seguir. Então, eu vou colocar dentro dessa etapa aqui agora a validação para fazer essa aprovação. Só que veja, dentro dessas tarefas, eu estou dizendo que depois dessa aprovação, ela vai vir para o orçamento. Então, eu vou colocar uma validação aonde eu possa mandar ela para o orçamento ou mandar ela para uma revisão do usuário solicitante, tanto nessa parte de aprovação de compras, quanto nessa parte de aprovação da diretoria. Eu vou fazer o quê, então? Eu vou excluir esses dois fluxos aqui que eu estou seguindo para a tarefa de orçamento, vindo dessas duas tarefas, e nessas duas pontas aqui, nessa saída dessas duas tarefas, vou fazer na primeira, na de cima, eu vou colocar um gateway, mais um gateway, só que nesse caso aqui, ele vai ser um gateway de usuário, né? E eu vou chamar ele de verificação. O que acontece aqui nessa verificação? Eu vou linkar a etapa de aprovação para saindo dessa aprovação de compras e vindo para esse gateway de usuário, aqui nesse caso, agora não vai ser um gateway de expressão, porque esse aprovador ele vai poder sinalizar se ele quer mandar para tarefa de orçamento ou se ele vai querer mandar para a revisão do usuário solicitante. Nesse caso, eu já posso fazer uma ligação, então, desse gateway, uma das saídas vai ser a sequência para aprovação de orçamento. Eu só vou mudar, então, aqui para que o usuário solicitante, o aprovador, possa verificar, né? Então, a próxima etapa válida que ele vai ter que escolher, eu vou, então, chamar de validação do orçamento. Então, eu tenho que colocar um nome válido nesse fluxo para que esse aprovador dessa etapa possa selecionar esse caminho. E eu vou colocar uma nova tarefa aqui, que eu vou chamar de revisão solicitante, né? Que vai ser o retorno do aprovador para a revisão dos dados enviados pelo solicitante, tá? Então, essa outra saída que eu vou colocar para esse gateway, ele vai voltar para essa tarefa de revisão do solicitante, tá? E eu vou chamar ela, então, a saída dela vai ser revisão, certo? Então, eu já tenho aqui agora a parte de aprovação, né? Então, como que está funcionando esse nosso fluxo até agora? O solicitante vai entrar na
no BPM, vai abrir a solicitação e vai encaminhar a solicitação de compras. De acordo com o valor total, então ele sendo menor do que menor ou igual a 5.000, ele vai vir para essa aprovação de compras, para essa tarefa de aprovação de compras, e esse aprovador responsável por essa etapa vai fazer uma validação desse formulário enviado pelo solicitante. E ele vai ter duas opções que ele vai poder tratar essa tarefa. Ele vai poder aprovar, selecionando a opção validação orçamento e mandando para essa próxima etapa de orçamento, ou ele vai poder selecionar a ação revisão, retornando para o usuário solicitante. O que a gente tem que fazer aqui agora nessa próxima etapa? Dizer que essa tarefa revisão solicitante vai ser responsável pela tratativa do usuário que iniciou a solicitação. Então, a gente vai clicar nela, vai vir aqui no mecanismo de atribuição, clicar no menu configurar, e o tipo de mecanismo de atribuição que a gente vai selecionar é usuário solicitante, né? Automaticamente selecionando essa opção, ele não vai ter mais nenhuma caixa para selecionar, porque ele já vai entender que o fluxo tem que ser enviado diretamente para o usuário solicitante. Depois disso, a gente clica em salvar. Pronto. Agora, a gente já está configurado automaticamente que quando a tarefa vier para essa tarefa aqui, para essa pendência de revisão do solicitante, quem vai receber a próxima etapa para aprovação e revisão do formulário é o usuário solicitante. Ok, só que vejo que chegando aqui agora, a gente não tem mais nenhuma saída para frente para após a revisão desse usuário solicitante. O que a gente tem que fazer então? A gente vai linkar novamente, né, a tarefa no nosso gateway de expressão que a gente tinha configurado anteriormente, para que ela volte novamente a ser validada para seguir para o fluxo de aprovação novamente do aprovador anterior. Agora a gente fechou o ciclo, né? Então a solicitação foi para o aprovador pode selecionar a validação do orçamento, indo para essa próxima etapa, ou a revisão do usuário solicitante. Voltando para a revisão do usuário solicitante, o usuário vai validar novamente ali as considerações do aprovador e vai encaminhar novamente a tarefa para aprovação desse usuário aprovador para ele tratar novamente a tarefa. E a gente vai fazer a mesma coisa nessa parte de aprovação de diretoria aqui embaixo, caso a aprovação, o fluxo acabe vindo para esse aprovador. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar um novo gateway aqui, né? Vai chamar esse gateway, também vai chamar ele de verificação, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser linkar essa tarefa de aprovação da diretoria com o gateway e já vai fazer a linkagem do gateway com a tarefa de orçamento, né? E a gente vai chamar essa tarefa, esse fluxo aqui também de validação orçamento, como no de cima, né? A diferença aqui entre essas duas tarefas é que nessa aqui vai ser a aprovação pelo papel aprovação de compras e a de baixo vai ser pelo papel da diretoria. Ok, a gente já fez essa parte aqui e agora tem que colocar também, igual na parte de cima ali, a tarefa aqui de revisão do solicitante, da mesma forma que a gente colocou em cima. Então, revisão solicitante, a gente já sabe o que é o intuito aqui, o objetivo dessa tarefa específica, não esquecendo de configurar o mecanismo de atribuição, já que ela está voltando para a validação do usuário solicitante. Então, o mecanismo de atribuição tem que ser o usuário solicitante. Então, salvei. Vou fazer a ligação do gateway de usuário com a tarefa de revisão, renomeando esse fluxo, então, de revisão solicitante. E, por fim, fazer a ligação da tarefa de revisão
pro gateway de expressão inicial, para que ela possa voltar aqui, então, para essa parte do fluxo. Tá. Primeira coisa que a gente vê aqui, então, a gente montou esse fluxo e a gente vê que ele fica um pouco esquisito, ele fica um pouco estranho de visualizar, a gente entende ele, né, mas fica um pouco estranho de visualizar. Então, uma opção que a gente tem aqui para poder organizar isso é esse último ícone aqui que tem na parte esquerda do modelador. Quando a gente coloca o mouse em cima, ele aparece ali organizado automaticamente. Clicando nele, automaticamente o BPM vai fazer vai dar uma organizada aqui nesse fluxo para que ele fique de uma melhor forma possível distribuído aqui dentro do modelador. A gente pode ainda fazer um ajustezinho aqui, caso a gente queira deixar ele melhorzinho, né? Para que ele fique mais organizado e visível para a gente entender quais que são as partes que vão fazendo parte aqui desse caminho. Uma coisa que a gente pode fazer também é mudar aqui alguma cor, né, do fluxo para que a gente consiga entender o que vai indo de qual lugar para qual lugar aqui, né, da onde que sai esse nosso fluxo e aonde que ele chega. Então, a gente consegue deixar ele um pouco mais visível aqui, mudando essas cores. A gente pode mudar as cores também, pode mudar a espessura, para ele ficar cada vez um pouco mais visível, que a gente conseguir entender como que está caminhando esse fluxo, né? E para a gente poder fazer uma manutenção depois, tá? Chegando nesse ponto, a gente já fez várias mudanças nesse nosso fluxo aqui, para deixar ele de uma forma mais dinâmica. Então, a gente não pode esquecer de ou salvar, ou publicar e salvar. Lembrando qual que é a diferença. Eu só estou fazendo a alteração, mas nesse ponto aqui eu não quero que essa alteração toda que eu fiz, ela ainda seja válida. Eu quero só garantir que fique salvo essa versão, mas não publicar ela, não que os usuários solicitantes possam abrir já a solicitação dessa versão. Então, eu clico somente no botão salvar. Tá? Com essa opção desse botão salvar único aqui, eu vou salvar essa versão aqui do modelo que a gente fez até agora, mas ela não vai ser publicada, não vai ser possível utilizar. Não, ou eu quero já salvar e eu já quero usar já essa versão, que já faz sentido usar essa versão, já com essa diferença e essas validações que eu coloquei aqui dentro. Então, eu clico no botão publicar e salvar e automaticamente essa versão vai ser publicada e salva. Vejo que nesse ponto aqui ele já começou a dar uns erros aqui embaixo, já validando. A primeira que ele diz: a expressão do campo prosseguir está em branco e todas as sequências do gateway de expressão de validação deve ser uma expressão. O que ele quer dizer aqui? Isso aqui ele está dizendo do nosso gateway, primeiro gateway aqui de aprovação, de validação. Ele está dizendo que aqui a gente está preenchido a nossa expressão, mas aqui ela está em branco. Então, o que a gente vai fazer? A gente só vai preencher essa expressão, porque ele está dizendo que ele não pode ficar em branco essa. Então, eu construo aqui melhor, aonde eu digo que se nesse fluxo aqui de cima ele for menor ou igual, ele vai para esse valor, e no de baixo, então, eu coloco se ele for maior que 5.000. É a regra de lógica que a gente está construindo, né? E ela é ao contrário. Então, se aqui for menor ou igual, aqui embaixo tem que ser maior, ok? Então, eu verifico aqui os erros encontrados embaixo, faço as correções e clico novamente em publicar e salvar para validar se está tudo correto. E agora ele já me dá aqui dizendo que, opa, o modelo foi publicado e salvo, né? O fluxo está salvo, está tudo certinho, está tudo ok dentro do modelo que a gente quer. Ok. Então, a primeira parte de toda essa validação que a gente precisava fazer, que seria dividir
o tipo de aprovação de acordo com o valor total de compra, indo ou para um papel de aprovação ou para outra, e posteriormente a isso, validando se precisaria ter uma revisão do usuário solicitante ou não, a gente já fez. Então, essa etapa está ok. Para as próximas etapas, o que a gente precisa fazer aqui? Então, vejo que saindo dessa parte de aprovação aqui, vou dar um espaço aqui para a gente poder trabalhar melhor no modelo. Tirar aqui, vou colocar de novo. E fazer essa modelagem. Só para ter um espaço aqui. Ok. O que a gente vai fazer aqui agora? O ponto é que, vendo esse nosso modelo que a gente tem aqui, não faz sentido para mim, dentro desse fluxo, que a tarefa de orçamento seja encaminhada automaticamente para validação de cadastro de item ou para item em uma sequência que uma coisa depende da outra. Tá? O que quero dizer com isso? Que o usuário que vai fazer a validação do orçamento é diferente dos usuários que vão fazer a validação e o cadastro do item e fazer a criação desse item, caso ele não exista. Então, faz sentido eu criar uma forma aqui onde essa tarefa de orçamento ela não tenha relação com essas outras duas e a validação do cadastro do item ela não dependa da validação do orçamento. Ela pode correr em paralelo sem nenhum problema. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar esse paralelismo para ela seguir dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai remover esse fluxo que liga a parte da tarefa do orçamento com a do item e vamos trazer a parte aqui, esses dois itens, essas duas tarefas aqui para baixo e a parte do orçamento a gente vai trazer para cima. A gente vai tirar esse fluxo também aqui e agora a gente já tem aqui mais ou menos a ideia de como que a gente quer que fique esse nosso fluxo aqui a partir desse ponto. O que a gente vai querer que aconteça? Que ele venha a partir dessas duas saídas de verificação das aprovações dos usuários que eles validaram o orçamento, tanto para a tarefa de orçamento, quanto para essas duas tarefas aqui embaixo, e depois elas vão para o final. Dessa forma que está aqui, a gente não consegue fazer esse envio. Então, a gente vai remover essas duas saídas de fluxo e vamos criar agora esse fluxo paralelo aqui. Para criar esse fluxo paralelo, a gente vai trazer o gateway novamente, tá? Só que o gateway que a gente vai usar aqui, a gente vai selecionar ele e aqui do lado a gente vai selecionar a opção paralelo, tá? Então, com isso, a gente linkando esse gateway paralelo com essa etapa de cima e com essa primeira etapa de baixo, a gente já está dizendo que tanto a etapa de cima quanto a etapa de baixo vão correr juntas. Não tem uma dependência aqui. A dependência que tem aqui é da tarefa criar item com a tarefa validar cadastro de item. Mas essas tarefas não têm dependência mais com a tarefa orçamento. Tá? E aí, a gente falta ainda fazer a ligação das saídas dos gates de validação que a gente tinha feito para esse gateway paralelo. Então, a gente vai linkar essas saídas com esse gateway, né? E renomear eles de novo para validação orçamento. Ok. Vamos fazer com o segundo também. Certo. Agora, as saídas dessas verificações, os usuários aprovadores aqui das compras e aprovação de diretoria, quando eles selecionarem a opção validação orçamento, tratando essa tarefa e mandando para frente, ela vai cair nesse gateway paralelo e as tarefas vão seguir em paralelo aqui, a de orçamento e a de validação cadastro de item. Um ponto importante que a gente precisa
ter em mente sempre, para que não ocorra erro na execução dessas tarefas paralelas, é que se eu abrir um gateway paralelo, obrigatoriamente eu preciso finalizar ele, tá? Então, o que que acontece? Eu abri esse gateway paralelo, chamei a tarefa de orçamento e as tarefas validar cadastro item e criar item aqui embaixo, e após a aprovação de todas essas tarefas, eu preciso mandar as últimas tarefas relacionadas a esses fluxos paralelos de volta para o fluxo paralelo final, tá? Para ele ser finalizado. E aí sim, depois disso, eu vou enviar isso para o encerramento, tá? Então, aqui, essa última etapa vai ser a etapa de encerramento, certo? Por que isso? Porque os fluxos vão correr em paralelo, mas todas as tarefas que tiverem em paralelo, para que possa ocorrer o encerramento, elas precisam ser finalizadas. Se uma dessas tarefas não for finalizada, ela fica pendente e então ela não vai ter como seguir esse fluxo para a próxima etapa. É um cuidado que tem que ter bem grande com o fluxo paralelo, com o gateway paralelo, aqui quando a gente for utilizar esse tipo de construção, porque se eu colocar um fluxo de desvio aqui dentro, por exemplo, voltando para a validação da revisão do solicitante aqui, a partir desse ponto, aonde ele saia do paralelismo, vai ter uma pendência aqui que ela nunca vai ser finalizada, porque ele vai sair do paralelismo e aí o modelo vai ficar inconsistente. Como ele não vai finalizar mesmo que o aprovador dessa tarefa aqui da parte de cima, ele aprove, vai ficar esperando vir a aprovação dessa tarefa, mas se eu tiver um desvio, ela nunca vai vir, né? Então, é um cuidado que tem que ter bem grande aqui para definir essa sequência desse fluxo, tá ok? Então, vou publicar e salvar novamente para validação dessa construção. Ah, certo. E aí ele já me diz um cuidado aqui. O mecanismo da atribuição da atividade orçamento dessa tarefa é inválido. Por ser uma tarefa após um gateway paralelo, o mecanismo não pode ser do tipo usuários do papel ou usuários do grupo. Então, se a gente vier aqui na tarefa de orçamento, a gente vai ver que a gente definiu ele como usuários de um papel. Então, nesse caso, como está saindo de um gateway paralelo, eu não posso usar esse tipo de mecanismo de atribuição. Eu vou mudar, então, e vou definir ele para um usuário, nesse caso, diretamente. Tá ok? Vou alterar, fiz a alteração de acordo com o erro encontrado, fechar, fiz a alteração e vou publicar e salvar novamente. Ok, os erros corrigidos, então o fluxo foi publicado e salvo sem nenhum problema. Ok, tenho então esse modelo, então a gente está seguindo para frente aqui, conseguiu definir, né? E eu tenho uma saída agora para esse problema que eu tinha aqui de validar uma tarefa, uma atividade, onde ela não dependeria de outras, ou essas outras atividades não poderia ter uma dependência dela, o que não fazia sentido, né? Tá ok? Ficou um fluxo um tanto quanto complexo, para quem está acompanhando. Ô, Rafa, tem alguma pergunta? Não, tá tranquilo? Tá tranquilo, Malaca. Não tem nenhuma Be- pergunta. Beleza. Então, fazendo um fluxo bem complexo aqui, né? Então, com vários desvios, vários caminhos aqui, mas é um exemplo muito bom, né? Um exemplo muito prático aqui de automação que o BTM pode fazer e como que a gente pode chegar na execução de um modelo com uma complexidade bem grande. Aqui a gente tem, né? Só para dar um exemplo, coloquei 2 desvios aqui, mas podemos ter fluxos onde eles tenham mais de um desvio, ou
um gateway de expressão com mais de uma validação, onde tenha mais um nível de aprovação aqui de 3, 4 valores diferentes, de acordo com níveis, e a partir daqui, essa validação começa a ser feita, onde todo esse modelo aqui, ele vai se tornando cada vez mais dinâmico e autômato, e o processo em si, ele vai se resolvendo sozinho, né? Então, por exemplo, um cuidado que tem que se ter, e uma sugestão muito interessante é sempre ter o cuidado de validar dentro de uma tarefa a opção de ter um retorno para uma tarefa anterior ou para uma revisão de um aprovador anterior ou do usuário solicitante, para que se possa colocar ali informações adicionais ou correção de informações, né? Para que não seja preciso fazer um ajuste mais complicado nessa tarefa, ou alterar o aprovador da tarefa, ou até mesmo cancelar a tarefa, né, e pedir para o usuário solicitante abrir uma nova tarefa, caso ele não tenha colocado as informações corretas. Então, dessa forma aqui, colocando um ponto de desvio, tendo a possibilidade de retornar o fluxo para o usuário solicitante fazer uma validação, caso tenha alguma informação que tenha sido colocada de forma incorreta ou inconsistente, a gente consegue resolver um problema de travamento do fluxo, né? Porque imagine que chega aqui nessas duas etapas, né, da aprovação da diretoria, por exemplo, um diretor que tenha que aprovar essa tarefa e tem um valor incorreto aqui, ou aquele item não está certo, não é aquilo que tem que ser colocado no formulário, ou faltou ali um documento, o diretor quer que seja anexado um outro documento dentro do fluxo para poder validar a compra. Só que ele não consegue retornar isso para o usuário solicitante, para quem abriu a solicitação, né? Se eu não tiver esse ponto aqui. E o que acontece? Ele só pode mandar o fluxo para frente. Então ele como é que eu posso resolver isso? Não tem como resolver. A opção mais correta, caso eu não tenha um ponto de desvio, é o diretor pedir o cancelamento dessa solicitação pelo administrador do processo e pedir para que o usuário solicitante abra uma nova solicitação. Já colocando um ponto de desvio, a gente resolve esse problema, né, onde o aprovador consegue retornar o fluxo para uma etapa anterior, ou retornar para o usuário aprovador anterior, ou o próprio solicitante, e colocar uma instrução ali, olha, coloca para mim dentro do fluxo também um anexo do documento tal, para que possa validar essa compra. E a gente consegue tornar o fluxo mais consistente, inteligente, sem que seja preciso fazer alguma atuação externa para uma correção do fluxo. Ok? Certo. Analisando aqui, outro ponto que a gente pode validar é, dentro desse nosso fluxo paralelo, né, a tarefa de orçamento ela vai seguir lá, né, independente dessas duas, vai ser aprovada e vai ficar esperando aqui a aprovação dessas duas de baixo. Só que, se a gente analisar, depois que vem para a parte de validação do cadastro do item, faz sentido validar o cadastro do item, mas o que não faz sentido é a criação do item depois dessa tarefa, caso esse item já exista, né? Então, não faz sentido eu mandar obrigatoriamente a tarefa para a criação do item, se o item já existir. Então, eu posso criar uma nova verificação dentro desse paralelismo, né? Dentro aqui eu vou ter uma nova verificação, tá? Eu vou tratar essa verificação toda dentro desse fluxo paralelo, mas aonde eu vou colocar que, se o item já existe, eu não preciso
ir para essa parte de criação do item. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou remover, né, esse fluxo aqui que vem da validação do cadastro do item para a criação do item. E aí eu penso, poxa, como é que eu vou fazer para essa validação? O que eu posso usar aqui para verificar se eu tenho a necessidade de fazer essa criação do item ou não? Um gateway. Então, sempre o gateway ele vai ser o objeto que vai ser usado para eu fazer uma validação do fluxo e fazer um ponto de desvio aqui se esse fluxo vai seguir para o caminho A ou pelo caminho B, tá? Eu vou chamar esse gateway aqui de validação, criação, item. E esse gateway aqui, ele vai ser um gateway de expressão, né? Porque eu vou ter uma regra aqui dentro que vai validar a necessidade ou não de vir para essa próxima etapa, certo? Então, eu vou linkar essa tarefa de validação no gateway de expressão, né? Então, eu tenho esse caminho aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser linkar esse gateway de expressão na validação, na tarefa de criação do item. E a outra opção que eu tenho é seguir, né, a partir da tarefa de validação de cadastro do item direto para o final do fluxo paralelo, sem passar aqui agora pela tarefa de criação de item, né? Então, eu tenho dois caminhos. Mas lembrando que eu tenho que colocar uma regra aqui agora para poder seguir para um caminho e para outro. Dentro do nosso formulário lá, a gente vê que a gente tem um campo chamado item, né? Que o usuário solicitante tem que colocar lá o código do item ou algo nesse sentido. Então, como a gente pode tentar? Testar assim, o usuário solicitante, ele foi cadastrar aqui o item, mas ele colocou a descrição do que vai comprar, mas não colocou o código do item. Então, esse item quer dizer, se não tem o código, tem que ser criado. Então, se o campo do item vier em branco, né, esse campo item vier em branco, quer dizer que eu tenho que cadastrar esse item na base, é um item novo. Se ele vier, né, preenchido, quer dizer que eu não preciso criar esse item. Então, como é que eu vou fazer? Então, dentro do fluxo, eu vou validar. Opa, vamos fazer de novo, que a gente saiu aqui, foi para a parte do formulário e acabou perdendo a configuração aqui do gateway de expressão. Vamos criar novamente o nosso gateway de expressão. Vamos linkar a validação do cadastro com ele. Pronto. O que a gente vai colocar agora aqui? Então, a gente viu que se o campo do item estiver vazio, então a gente tem que criar o item. Então, eu vou clicar no... Lembrando que isso aqui é um gateway de expressão, né? Clica item, ok. Para eu poder colocar aqui a expressão. Tirar e colocar de volta. Pronto. Então, para a primeira parte, então, é o campo item. Se o item for igual vazio, né? Então, eu estou dizendo aqui, se o item não tem nenhuma informação dentro do campo, ele vai vir aqui para a tarefa de criar o item, certo? E aí o usuário vai fazer a parte de cadastro do item, ou coloco um serviço aqui onde eu crio um novo cadastro na base, o usuário seleciona ali, inclui um novo código, manda isso para a base e acaba criando esse item. Ou se ele não está, né, se o item for diferente de vazio, então ele vem para a parte de cima aqui e acaba saindo, não passando por essa etapa de criação de item, ok? Vamos publicar
salvar para ver se não tem nenhum erro. A expressão prosseguir é inválida tem diferente. Então, não é esse formato aqui que a gente usa o sinal. Vamos ver se é este daqui. Ok, então o sinal de diferente não é o maior menor, o sinal de diferente aqui nesse caso é o sinal de exclamação igual. Ok, agora não temos nenhum erro nesse nosso fluxo, certo? De ver que ele ficou bem bagunçado novamente. Mais uma vez, vamos vir aqui no nosso lado esquerdo, aqui no modelador, e vamos usar a opção para organizar automaticamente o nosso fluxo de novo. Pronto. Vamos publicar e salvar, para salvar essa alteração que a gente fez. Veja que o BPM agora ele já alterou novamente aqui o nosso fluxo, né, para uma visualização um pouco melhor ainda do que a gente já tinha, certo? Veja que ele já colocou aqui tudo um pouco mais organizadinho, bonitinho, passando pelas etapas, onde a gente consegue entender de fato o que está acontecendo nesse nosso fluxo, tá? Então, desde a parte lá que do início que o usuário solicitante abre a solicitação, a gente tem aqui um primeiro gateway de expressão, onde a gente vai validar. Muita atenção aqui para seguir as setinhas, né? Os fluxos, aonde que as setas dos fluxos estão apontando, para onde que vem, para não confundir aqui o caminho do fluxo que ele segue o padrão, tá? Então, dentro desse primeiro gateway de expressão, a gente pode vir para aprovação de compras ou aprovação da diretoria. Dentro aqui a gente tem algumas expressões dentro da regra do valor total da compra que a gente que vai ser calculado dentro do formulário. Então, se o valor total for menor ou igual a 5.000, a etapa que vai vir do gateway de expressão vai ser para aprovação de compras. Se o valor total for maior que 5.000, ele vai vir para a tarefa de aprovação de diretoria. E cada uma dessas tarefas, posterior a ela, tem um gateway de usuário, aonde os aprovadores vão poder selecionar as opções para validação do orçamento, o fluxo vai seguir para a próxima etapa, ou se vai ser encaminhado para revisão dos usuários solicitantes de novo, para que sejam verificados novamente as informações dos formulários. Se os usuários aprovadores aqui encaminharem e aprovarem para as próximas etapas, então o nosso fluxo vai entrar dentro de um gateway paralelo aqui, onde a gente tem todo esse cenário aqui que acontece dentro desse paralelismo. Vejam que ele começa aqui, né, passa por todo esse cenário aqui e finaliza aqui. Lembrando que se eu iniciar um fluxo paralelo, um gateway paralelo, eu tenho que encerrar esse fluxo, esse gateway paralelo, antes da finalização do fluxo ou antes de entrar num outro cenário aqui de que alguma tarefa posterior dependa de todas essas tarefas, né? O que vai caminhar em paralelo aqui? Então, a tarefa de orçamento, ela vai caminhar aqui por baixo, sozinha, independente, e aqui em cima a gente tem um cenário onde vai ter uma tarefa de validação de cadastro de item, que não vai depender do orçamento, e a partir desse cadastro de item vai se ter uma validação se vai ser necessário criar um item, né, mas vai ter uma tarefa de criação do item, ou se esse item já existir na base, ele vai seguir para o final do gateway paralelo. Uma pergunta que pode surgir, né? Vejam que eu já coloquei dentro desse cenário que tem um gateway paralelo, eu coloquei um gateway de expressão. Eu posso ter também aqui um outro gateway de usuário, outros gateways de expressão, né, dentro de todo esse cenário, ou ainda eu posso ter dentro de um gateway paralelo, de um cenário de gateways paralelos, um outro cenário paralelo aqui dentro de tarefas que não dependam, que não tem uma dependência entre si. Então, como assim? Vamos supor que, vou fazer um desvio aqui para eu poder
criar um exemplo. Dentro aqui desse cadastro, eu tivesse uma outra tarefa, né, qualquer aqui, onde eu iria trabalhar tanto com a criação de item e uma outra tarefa qualquer aqui, e elas não teriam dependência, iam caminhar independente uma da outra, né? E eu criaria um outro gateway paralelo aqui. Então, eu colocaria mais um gateway paralelo aqui, né? E fecharia esse gateway paralelo também antes do fechamento do gateway paralelo principal. Então, eu faria essa criação do gateway paralelo, onde eu diria que essas duas etapas aqui iriam caminhar independentes, então eu tiraria essa sequência por aqui, colocaria essa sequência vindo por aqui, né, saindo do gateway de expressão que eu validaria, esse gateway de expressão então cairia num novo gateway paralelo e teria essas duas tarefas em paralelo. Lembrando que eu tenho que abrir e fechar o gateway paralelo, e esse gateway paralelo fechando esse cenário interno aqui, eu mandaria ele também para o fechamento do gateway paralelo principal do meu cenário inicial. Então, eu tenho que cuidar sempre, todos os gateways que eu abrir paralelos, eu tenho que encerrá-los para não deixar nenhuma ponta solta. O que acontece? Por exemplo, eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui, dessa forma, eu abri um gateway paralelo, chamei duas tarefas em paralelo, né? E eu joguei o fluxo dessas duas tarefas para o gateway, para o gateway de encerramento do meu cenário principal aqui. O que acontece? Eu abri dois gateways paralelos, mas só finalizei um. Isso aqui vai dar uma inconsistência no fluxo e ele não vai ser finalizado. Na hora que chegar aqui em algum desses pontos de aprovação, que porventura o fluxo caia aqui, ele não vai conseguir ser finalizado. Então, eu não posso fazer dessa forma. Eu tenho que, nesse caso, colocar um gateway paralelo dentro aqui e fazer essa sequência certinha, bem correta, para que eu não tenha erro, tá? Certo? Então, deixa eu só remover aqui, para a gente voltar pro cenário que tinha ficado inicial. Certo. Ok. Rafa, chegou alguma pergunta aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Malaca. Até agora nada. Ok. Rafa, quer colocar alguma consideração dentro de todo esse cenário que a gente acabou de montar? Muito válido e rico o conteúdo e de fato, algumas dúvidas que ainda chegam via chamado com relação a problemas no fluxo e quando a gente vai olhar de fato com relação a esses gateways paralelos, né, que às vezes o pessoal Uhum. abre de um lado e não fecha do outro, Tem que né, e de fechar. fato ocorre essas inconsistências, mas bem válido a explicação, né, dos gateways de expressão de usuário e com certeza os paralelos aí vêm a enriquecer ainda mais a didática do fluxo sendo construído aí. Muito bom. Isso. Uma coisa a sempre lembrar é que o fluxo paralelo é par, né? Ele tem que ser construído como um par. Então, se abrir um, tem que fechar aquele um. Se abrir dois, tem que fechar dois. E assim sucessivamente, né? Para não ter problema. É bem importante essa parte por dois pontos, tá? O primeiro, que com a evolução aí das automações e cada vez mais as empresas automatizando seus processos,
indo cada vez mais para automação e resolução de fluxos complexos, então é sempre bom estar olhando assim e verificando o que é cada item desses cenários, desse fluxo, porque a complexidade dos fluxos vão cada vez aumentando mais, e aí às vezes fica meio complicado ver assim o que o fluxo está fazendo no meio. Até se a gente der diminuir um pouco o zoom aqui, a gente vê que o fluxo, o nosso processo ele é simples, né? Mas a gente conseguiu deixar ele com uma complexidade um tanto quanto bem média, vamos dizer assim, uma complexidade média, baixa, média, né? Dentro do controle que a gente gostaria que ele realizasse, tá? Existem já fluxos com complexidades maiores e fluxos com uma complexidade bem crítica, né? que além de vários pontos de desvio, retornos aqui, também tem fluxos que fazem gravações em sistemas terceiros, então aquelas gravação das informações na base precisam ser revalidadas, ou então eu tenho uma etapa de um fluxo onde a aprovação é feita por uma aplicação, né, uma chave de aplicação, e aí volta o processo para um outro aprovador dentro de algum cenário onde eu possa ter um gateway para um fluxo paralelo, um gateway paralelo com gateway de expressão. Então, é sempre bom, o segredo é observar esses cenários, né, esses cases aqui que tem esse tipo de fluxos com vários caminhos, e ir acostumando ali a entender, né, e principalmente ver quando que o fluxo vai para a tarefa A, quando que o fluxo vai para a tarefa B, para estar ali mapeando e podendo corrigir possíveis erros que possam estar apresentando dentro do processo, tá? E a segunda parte, que é bem importante isso aqui, tá? Que pelo menos uma, duas perguntas sobre todos esses itens que a gente viu agora, ontem e hoje, vão estar na prova de certificação técnica para quem for fazer essa prova, tá? Então, obrigatório isso aqui, tá na ponta da língua aqui, porque é pergunta na certificação atual, já tá lá, né? Tem algumas perguntas que caem na prova sobre esses gateways paralelos, gateways de expressão, e na prova nova que vai ser disponibilizada também terão perguntas sobre isso, tá? E no quiz que a gente vai fazer daqui a pouquinho, também vão ter perguntas sobre esse tipo de cenário, tá? Sugestão, nesse caso, o que a gente recomenda sempre para fluxos e cenários cada vez mais complexos, validar sempre, em primeiro lugar, a construção desse fluxo e homologar no tenant de homologação, num tenant de teste ou homologação, né? Antes de colocar isso em produção ou liberar para os usuários, fazer testes, ver se está tudo certinho, ver se, de acordo com cada cenário que o fluxo tem que passar, ver se aqueles cenários são respeitados, ver se aquelas etapas ocorrem mesmo da forma que o administrador do processo quer que elas aconteçam, né? Se o desenho fica legal e ele acaba caindo, principalmente se ele vai para os aprovadores corretos, se ele segue o fluxo de forma correta, os fluxos de revisão dos solicitantes se são enviados realmente para os solicitantes e eles possuem essas permissões e esses acessos para poder estar fazendo esses ajustes nas solicitações, se todos esses gateways paralelos, essas expressões que são colocadas, se elas são executadas corretamente, se elas funcionam, se as informações que devem ser gravadas em base, se elas gravam, e aí depois de tudo isso feito, depois de todas essas validações, homologações nos ambientes de teste e homologação, aí sim,
exporta esse fluxo todo esse processo e importa ele no tenant de produção, e aí sim coloca em produção lá e libera para os usuários solicitantes utilizarem, depois que tudo tiver certinho, tiver tudo ok ali, que não tenha nenhum erro. Como eu falei ali no meio da explicação, né, um problema ali de alguma etapa que possa estar pautando dentro do processo. Ah, poxa vida, esqueci de colocar aqui a etapa de revisão do solicitante, né, para voltar para o solicitante para que ele possa adicionar um documento, adicionar uma nova informação no formulário, atualizar alguma informação. Não coloquei. Como é que eu faço? Não tem como fazer, né? Se eu não tenho um, um, um caminho, um desvio que permita que o aprovador que vai tratar uma tarefa devolva esse fluxo de volta para o usuário solicitante ou para um outro usuário fazer essa revisão, eu não tenho como tratar isso dentro do fluxo, né? Depois que foi para a produção e o usuário solicitante abriu, se eu não tenho um ponto de desvio, como é que eu vou fazer? Eu vou precisar cancelar daí aquela solicitação e pedir para o usuário solicitante abrir uma nova solicitação depois e passar por todo o fluxo novamente com as informações corretas. Veja que isso pode causar um transtorno bem grande, dependendo da quantidade de aprovações que que a tarefa, que o processo pode passar, e aí lá no final, faltando uma aprovação, eu tenho 5, 7, 10 aprovações dessa solicitação. Aqui a gente tem poucas, né? Mas lá no final, o usuário aprovador, ele viu que faltava uma informação ou faltava um documento e não tem a opção de voltar, então, aquela tarefa para revisão de novo do usuário solicitante ou de algum outro aprovador dentro daquele fluxo, né? E aí vai ter que cancelar aquela solicitação depois de ter passado por todas as aprovações anteriores, o usuário solicitante abrir uma nova solicitação e passar novamente por todas as aprovações ali até chegar na etapa final para que aquela solicitação possa ser finalizada. Então, a sugestão é tomar sempre esse cuidado para criar esse fluxo com todos os pontos ali de resolução e desvios que possam ocorrer para que o fluxo possa caminhar até o seu final ali sem a necessidade de cancelar ou ter uma validação externa, cancelar o fluxo de forma manual, tá ok? Pessoal, com isso a gente acabou finalizando aí a nossa segunda parte, né, do treinamento, da construção do fluxo. Então, a gente construiu aí o nosso fluxo de férias, o nosso fluxo de aprovação de compras, né? A gente já conseguiu colocar aqui vários itens aqui para compor o cenário desse nosso fluxo um pouco mais complexo, mas acho que ajuda bastante aí. Eu acredito que com isso, quem está seguindo aí o treinamento, quem vai ver esse treinamento posteriormente, vai conseguir construir fluxos mais robustos, mais assertivos, né? E colocar aí automações em processos cada vez mais complexos e que resolvam aí problemas do dia a dia para o pessoal. Então, com isso a gente finaliza, né, essa parte nossa desse treinamento básico, lembrando que depois a gente vai ter, está marcado no calendário aqui, às 16h30 tem ali a agenda com o link, tá? Onde a gente vai disponibilizar o quiz, só para o pessoal preencher mesmo ali o quiz e validar o aproveitamento do treinamento, né? A importância de fazer o quiz, validar tudo que foi visto ali, o que se aprendeu, se ficou alguma dúvida. Para a gente é importante para a gente ver como que foi esse aproveitamento também, e também já ver como que vai ser as perguntas das provas de certificação,
que tem alguns exemplos ali que vão ser utilizados, as mesmas perguntas do quiz também vão estar na prova de certificação. Tá ok, pessoal? E aí, com isso, por enquanto, a gente finaliza, né? Tá pendente ali, das 16h30 a gente volta para fazer esse nosso quiz, tá certo? E queria agradecer a participação de quem viu todo o treinamento aí, ou quem participou hoje, ou em algum dia específico. Obrigado, pessoal. É bem importante isso aí, a gente está começando agora, esse foi o primeiro, a gente vai fazer outros. E agradecer o Rafael, obrigado, Rafael, por estar presente aí e ajudar, tá? Na sequência, o quiz, a apresentação do quiz vai ser, a disponibilização vai ser pelo Rafael e pelo Breno, tá? Para evitar aí qualquer problema, mas eu vou estar presente também e a gente se vê daqui a pouquinho. Tá ok, pessoal? Obrigado a todo mundo, obrigado, Rafa, e a gente Agradeço, Malaca. segue Agradeço aí também a finalizando por presença de aqui. todos. Valeu, Até logo mais. até mais, tchau, tchau.